Treinador, qual é a avaliação que o senhor faz da partida contra o Atlético? Muita gente esperava uma vitória. Isso não aconteceu, daí veio 2-0. Mas dentro da realidade do Campeonato Paranaense, não seria um resultado normal? Se formos avaliar apenas o resultado, talvez fosse. Talvez, se não pelo passado recente do Operário, talvez até fosse uma situação normal. Mas o fato da conquista do último ano criou a expectativa assim, de uma vitória. E eu, sinceramente, também trabalho, né, todos os jogos em cima dessa possibilidade. Mas também analiso o jogo de uma forma muito fria, né, muito pessoal. Entendo que alguns aspectos que nós trabalhamos, nós não conseguimos ser consistentes, oscilamos demais. Outras situações trabalhadas, elas nem apareceram no jogo, talvez pelo componente emocional. Acredito que tem interferido sim na estreia também. Mas de modo geral, observando, a gente já pode observar que é uma equipe que, quando assume aquilo que trabalhou, consegue sim ter um controle de jogo. Foi principalmente no início do segundo tempo, no retorno do intervalo, onde nós fizemos algo parecido com aquilo que havíamos projetado. Mas a ideia assim, do jogo em si, o início foi dentro daquilo. A ideia era dar uma pressão no Atlético. Nós sabíamos que essa pressão ela não iria durar por muito tempo. O que veio pós-pressão, sim, fugiu daquilo que nós havíamos planejado, que era ter um controle das ações com a bola. Sem a bola, a organização. Talvez a organização sem a bola ela foi possível, mas logo que roubávamos a bola, estávamos entregando novamente ao Atlético. Isso criou um desgaste, que a ideia era que nós pudéssemos proporcionar ao adversário, não que acontecesse justamente o contrário. Então isso talvez tenha sido aquilo que mais tenha me incomodado em relação à estratégia. Não funcionou de toda forma. De modo geral, um resultado que, por termos jogado em casa, não agradou, por tudo aquilo que criamos de expectativa também não agradou, mas dentro de uma realidade de competição, se tinha algum jogo para perder ponto, poderia ser diante do Atlético. Treinador, em relação agora à próxima partida contra o Paraná, existe alguma mudança prevista? O senhor pretende mudar alguém do elenco? Alguém se machucou? Ou então existe alguém que está para estrear ainda, que já esteja pronto e liberado pelo departamento médico? Não, eu não tenho ninguém ainda liberado totalmente. Nós estamos trazendo alguns atletas para os treinamentos, mas ainda não naquela condição. E já vivi uma situação no jogo diante do Atlético que eu não gostaria que se repetisse. Trabalhamos com o Juba, com o Reinaldo e com o Rafinha, os três atletas que provavelmente iriam ter um desgaste maior, cada um por questões individuais. Já trabalhei de uma maneira muito perigosa, por necessidade, estendendo esses três atletas mais no jogo. Isso poderia ter me trazido um problema muito sério para o restante da competição. Mas felizmente não tivemos nenhum problema de lesão. Então agora, se for para levar um atleta para o jogo, prefiro que seja numa condição mais próxima do ideal. Quando foi questionado se o grupo está dividido entre os novos contratados e os remanescentes do elenco campeão, o técnico do Operário ficou irritado. Eu acho que a sua colocação de racha ela é um pouco infeliz e inapropriada. Eu acho precoce usar esse termo. Você me perdoa pela forma direta, que eu sou direto para responder. Não absorvo esse tipo de contato, porque o Operário contratou, além de grandes atletas, homens. Então não tem a menor possibilidade. É o 11º plantel que eu monto em 6 anos como treinador. Eu nunca tive esse problema no vestiário e não é agora. Não é no Operário, com um grupo de homens, de hombridade, com caráter, e que disse agora há pouco aos outros colegas que um dos motivos que talvez tenha trazido um pouco de dificuldade para esse grupo é o tamanho da responsabilidade que eles têm com a causa. Isso já mostra a grandeza deles. Então eu não vejo esse o problema. O treinador garante que o torcedor alvinegro terá bons motivos para sorrir durante o Campeonato Paranaense. Afinal, nem todos os contratados entraram em campo. O torcedor vai ter boas surpresas e me parece que é muito peculiar aqui do Operário, né? As pessoas duvidam muito quando inicia o trabalho. Depois dá uma assustada. Mas esse grupo ele ainda tem lastro para crescer. Precisa eliminar todas essas dúvidas que eles têm. Mas tem um pessoal interessante aí
principalmente no que diz respeito a alternativas. É chato ficar falando disso, mas, putz, nós perdemos um jogo quando o outro treinador mexeu. Isso me incomoda um pouquinho, porque eu gosto de bater de frente com essas mexidas. E nós ficamos retardando as nossas mexidas porque elas não iriam ter a mesma intensidade por um período muito longo. E, então, isso sim me incomoda. Então, o torcedor, ele pode ter certeza que tem algumas coisas bacanas para acontecer. Mas até lá precisamos fazer a nossa parte ainda. Precisamos ir já somando pontos, porque é uma competição muito justinha, muito rápida. Não dá para você ficar chorando muito o leite derramado e nem também achando que tem muito tempo. É para agora.